Você sabia que existe uma ferramenta de desenvolvimento que promete substituir o WPF e competir com o Flutter? Ela se chama Avalonia UI. Eu falei muito sobre ela aqui, inclusive como instalar neste outro vídeo. Mas fique comigo que hoje a gente vai criar nosso primeiro app em Avalonia UI, depois da vinheta. Bem-vindos de volta! Hoje vamos mergulhar no Avalonia UI, uma poderosa biblioteca de UI multiplataforma que permite criar apps, desktop, web com uma única base de código. Vamos começar criando nosso primeiro aplicativo e explicar a função de cada arquivo gerado. Preparado? Vamos lá! Primeiro, precisamos criar um projeto Avalonia. Se você não tiver preparado seu ambiente ainda, eu expliquei tudo nesse vídeo. Bora! Então, pessoal, agora eu vou explicar na prática como criar o seu primeiro app em Avalonia. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, abra o terminal. Se você tiver no Windows, faça uma busca e procure o CMD. Digite CMD e Enter. Segunda coisa, vamos verificar se o .NET SDK está instalado. .NET List SDKs. O meu tem o 8.0.203. Porém, você pode ter uma outra versão aí. Se você não tiver preparado o ambiente ainda, no vídeo anterior eu expliquei direitinho como fazer. Vamos criar agora a nossa aplicação Avalonia. Eu estou usando o Mac, então eu vou trabalhar com o VS Code. Você pode trabalhar com o Visual Studio. Se você trabalha com o Visual Studio, é mais fácil criar a solução. Porém, você pode acompanhar também com o VS Code no Windows. Então é só acompanhar aqui. Entra numa pasta que você queira criar o projeto. Eu vou criar em Projects. Vou criar aqui dentro dessa pasta aqui. Antes de tudo, vamos verificar quais são os templates que estão instalados na sua máquina. Tem que ter o Avalonia. Eu vou mostrar para vocês. Isso mostra a lista de templates avaliadas. E vocês têm que ter esses templates instalados. Se não tiver, no vídeo anterior eu já expliquei como fazer isso. A gente vai usar esse template aqui, ó. Então agora a gente vai criar a nossa aplicação. Então eu entrei na pasta BabyForge, mas vocês entram na pasta que vocês quiserem. Se quiserem criar a pasta Project ou Projetos, tanto faz. Crie uma pasta que seja comum a todos os projetos que você for criar, para deixar organizado. Para criar a solução, o comando é o seguinte: .NET New Avalonia Xplat é o short name, esse short name aqui, ó, -n e o nome da nossa primeira aplicação, tá? Meu primeiro app Avalonia. E aí ele vai criar um cross-platform. Vou explicar uma coisa para vocês bem legal, uma dica. Ele criou aqui, ó, meu primeiro app Avalonia, ok? Vou entrar na pasta para vocês verem. E aqui estão todos os projetos criados, que é um cross-platform. Então ele cria o projeto Shared, que é o meu primeiro app Avalonia. Cria o projeto para Android, cria o projeto para browser, que é web, cria o projeto para desktop, cria o projeto para iOS, e embaixo tem o nome da solução que agrupa todos esses projetos. Uma coisa importantíssima antes de começar a trabalhar com a solução é você fazer um restore do workload. Então como é que a gente faz isso? Dentro da pasta onde está a solução, você escreve .NET workload restore. O que ele vai fazer aqui? Ele vai... desculpa. No meu caso aqui, que é o Mac, ele precisa de permissões mais avançadas. No Windows não vai precisar. Então eu vou escrever aqui sudo. Se você trabalhar no Mac, faça o mesmo. .NET workload restore. Ele vai instalar todos os workloads que faltam. O que são workloads? São os pacotes necessários para que a solução funcione. Então, dou Enter, digita a senha e ele vai fazer todo o restore.
Ele vai vasculhar todos os projetos dentro da solução e vai fazer o restore dos workload. Isso demora um pouquinho, mas é isso, foi até rápido. Se vocês quiserem atualizar, o comando é .NET workload update. E tem que fazer sudo também aqui porque ele precisa de permissões a mais, permissões de super usuário. Aí ele verifica de novo todos os projetos e faz a atualização mais atual. Vou abrir o projeto aqui, a solução code. Se no Mac não funcionar esse comando, eu vou explicar já a manha para isso aqui funcionar. Ele abriu aqui a solução, ok. E aqui está a nossa solução criada, meu primeiro app. Beleza. Para que funcione o code, você tem que escrever Shift P, shell command install code command in path. É só executar isso aqui, ok? Se você não quiser mais que funcione, dá um install, ok? É só isso. No Windows eu acho que não precisa disso. É só no Mac e no Linux. Criamos nossa primeira aplicação. E aqui é o Shared Project, que tem todos esses arquivos aqui foram criados. Eu vou explicar isso aqui mais para frente. E vamos executar essa aplicação. Vamos lá. Clica aqui, execute. Aí eu clico em C# e digo o que eu quero abrir. Se eu abrir o browser, ele vai criar, no meu caso aqui, que é o Mac, ou se for, no teu caso for o Linux, ele vai criar um servidorzinho e vai mostrar o endereço embaixo. É só abrir o teu browser e executar. Vamos testar? Compilando. Pronto. Esse aqui são os endereços, tá? Vamos pegar esse aqui, dá um copy. Se eu não me engano, se você der um command e clicar nele, ele vai abrir o browser Powered by Avalon UI. E voilà, executou a aplicação em web. Beleza, fechar aqui. E agora a gente vai executar, deixa eu minimizar aqui, mostrar melhor. A gente vai executar a aplicação agora. Vamos lá, run, tal. Vamos executar de novo aqui. Não, ele vai executar sempre nesse aqui agora. Eu quero mudar o target dele, beleza? Para mudar o target, C, run. Aí agora sim, a gente escolhe C e escolhe desktop. E agora ele vai abrir a aplicação em desktop. Voilà, executou em desktop. Eu não vou executar nos outros sistemas operacionais, nem no Android, nem no iOS neste momento, porque a gente tem que preparar um ambiente para isso também. Por exemplo, eu teria que instalar, no meu caso, o Xcode. Você no Windows teria que ter um Mac para poder compilar ele para o iOS. Bom, pessoal, agora eu vou explicar cada arquivo. Então, esse aqui é o app.xml. Ele é em conjunto com o .cs. Esse arquivo define os recursos globais, como aqui, ó, por exemplo, eu estou usando o ViewLocator, depois eu vou explicar o que é isso, e estou usando um estilo chamado Fluent Theme. Isso é o padrão. E aqui eu vou explicar mais a fundo mais para frente. Mas basicamente, quando você executa a aplicação, a primeira coisa que ele executa é esse app e entra nesse método aqui, initialize, e executa o load desse cara aqui, que tem a definição dos recursos globais como estilos, temas, entre outras coisas, que a gente vai aprender mais para frente. E depois ele executa este método aqui, que define o início do ciclo de vida da aplicação. Agora vamos aqui nesse arquivo aqui, view main window. O main, eu tenho que fazer um build. O main window, ele define a interface do usuário. É aqui que você define a tela, no caso, para as aplicações desktop. Por isso que ele chama esse user control aqui, isso aqui é a tela principal, o window. Por isso que ele chama esse main view aqui, que é um user control, que é esse aqui, que tem o que realmente vai ser impresso na tela. Tudo bem até aqui? Então tem aquele Welcome to Avalonia. Eu vou mudar isso aqui, essa frase. Eu posso escrever aqui direto, depois eu explico o que é um binding, mas eu posso escrever direto aqui. Bem-vindos ao Avalonia to DevForge. Salve, ele aparece ali, ó. E esse aqui é o preview que vai aparecer na aplicação. Se eu executar agora, alguém sabe me dizer o que vai acontecer? Vamos lá, vamos executar. Tá compilando. Bem-vindos ao Avalonia to DevForge. Foi a frase que eu mudei ali. Mas vamos lá. Mas é importante
saber cada um desses arquivos, como eles funcionam. Esse arquivo aqui, ó, app.axaml.cs, o que ele faz aqui é iniciar o ciclo de vida da aplicação, é a lógica da inicialização. Ele inicializa os serviços e o comportamento inicial da aplicação. Esse main.windows.cs aqui é o code behind da tela principal. Aqui você coloca a lógica do comportamento da interface. Aqui não é colocado regras de negócio. Se, por exemplo, tiver alguma coisa, um botão que você queira que seja de outra cor e que você queira mudar via código, você tem que mudar aqui, tá? Então aqui você coloca lógica de comportamento da sua interface, da interface do usuário. Tela principal desse main window, a XAML. Esse view locator é o seguinte, ele serve para abrir as views baseada na criação da view model. O que são as view models? Vou explicar. As View Models, ela está nessa pasta View Models, é onde você coloca o código, você usa para colocar o código da lógica das regras de negócio. Se você vai fazer leitura de dados ou algum tipo de verificação de regra de negócio, você vai fazer aqui dentro da View Model. Então, a gente tem a View Model base, que é essa aqui, que todas as outras View Models herdam, que é de Reactive Object, que eu vou explicar depois. E aqui vai a lógica do que a view vai mostrar, dos dados. Por isso que aqui tem uma propriedade chamada greeting, ou seja, por isso que ela tem aquela propriedade chamada greeting. Isso aqui é uma propriedade que só apenas de leitura, que tem a frase welcome. Lembra que eu alterei a frase lá na view? Eu alterei hardcode e coloquei bem-vindos ao Avalonia do DevForge? Então, vou escrever aqui outra frase. Bem-vindos ao primeiro app do DevForge com vocês. Eu vou escrever essa frase aqui. Vou salvar e eu vou usar essa propriedade para mostrar dentro da view. O que é um bind? Um bind é o que faz a ligação da view com a view model. Então ele pega, deixa eu fazer aqui, ó, bind greeting. Ele pega as propriedades ou que seja, ou qualquer objeto que você crie na view model que seja público e traz para cá. Vamos lá, gente, vamos executar. Bem-vindos ao primeiro app do DevForge com vocês. Beleza, galera? Então é isso. Então a gente já sabe criar a primeira aplicação. Já conhece o que é o app, a XAML.cs, o main window, o main.window.cs, e esqueci de falar sobre o main view, que é igual ao main window, a XAML.cs. É o code behind do main view model. O main view model é um user control. Ele sendo o user control, eu posso colocar aqui, ó, onde estão as views, estão aqui dentro, no primeiro app Avalonia, views. Então eu estou usando essa classe aqui. CLR namespace aqui, eu posso usar using também. É uma forma mais avançada de escrever. Aqui, por exemplo, no VM está usando using. E aqui o nome da classe, que é essa aqui, ó, que é essa aqui, view, main view. Ah, não foi nesse que eu alterei, mas vamos alterar nesse também. Using. A classe é essa aqui, ó, main view, xclass, main view. Essa aqui é view model. Ele só utiliza esse xDataType aqui para definir qual é a view model que vai ser mostrada no preview. Mas como você colocou aqui a classe sendo usada, DataType, o design data context é só para o preview. Você pode arrancar isso aqui que não vai fazer diferença na hora de executar. Mas esse data type indica qual a view model que ele vai usar. A gente pode definir também diretamente aqui, colocando assim, this data context. Eu vou colocar aqui o nome da view model direto, main view model. Ele já colocou aqui, ó, using view models. Dessa forma, ele vai garantir que eu estou usando a view model para esse cara aqui, main view model. Quando eu executar, ele vai pegar esse cara aqui. Vamos supor que eu tire isso aqui. Ele vai dar um erro. Que na verdade ele não vai dar erro, porque eu estou definindo aqui, ó. Mas se eu também comentar isso aqui, ele vai dar um erro na hora até de compilar, se eu não me engano. Já deu falha na compilação. Ele não consegue encontrar o bind que eu criei lá, tá? O greeting. Ele não consegue encontrar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui ele não consegue encontrar. Agora, se eu colocar aqui
data type. Só de eu colocar isso aqui, ele já vai encontrar o bind e já vai executar. Tá aqui, executou. Pessoal, não sei se vocês viram, mas nessa interface aqui, ó, tem um pedido de like. Tá esperando o quê? Agora vamos explicar os projetos de plataforma. Esse que eu expliquei é o Shared Projects, tá? Tem também essas... Bom, vamos explicar primeiro essa pasta aqui. Essa pasta aqui, Assets, é onde você vai colocar os recursos como, por exemplo, Resource para fazer traduções, os ícones, as imagens, tudo aqui dentro. O bin, quem conhece o C# sabe o que significa. O bin é onde, quando você compila, ele vai jogar os assemblers ou o compilado. O object é onde ele coloca pacotes e tudo mais, e é isso. Agora a gente vai explicar esses projetos aqui, que são os projetos de plataforma Android, Browse, Desktop e iOS. No Android, o main active é o arquivo principal, o ponto de entrada principal das atividades da activity do Android. Ele define o ponto de entrada do Android e as configurações que o Android vai usar. Então, cada plataforma dessa tem coisas específicas da sua plataforma em si. Então aqui eu digo o nome do que vai aparecer da aplicação, eu coloco um ícone se eu quiser, os ícones eu vou explicar depois, qual tema que você vai usar do Android e assim por diante. Neste arquivo de Resource vão ter alguns arquivos específicos do Android também, Splash Screen e outras coisas, por exemplo, arquivos XML para estilos, cores, essas coisas. São os resources específicos do Android. Em Property temos o Android Manifest XML, que nada mais é que as configurações, por exemplo, de permissões da aplicação dentro do sistema operacional Android. As permissões, por exemplo, usar a internet. Se você quiser criar mais permissões, você vai colocar aqui. E assim vai o nome da aplicação, por exemplo. Quando compila no Android e aparece no device, qual o nome que vai na aplicação? E o ícone. É o nome que vai embaixo do ícone. Vamos agora para o projeto Browse. O projeto Browse é onde ele vai ter as configurações para o projeto web. Então, no Program é onde vai ter o ponto de inicialização para o WebAssembly. Ele o utiliza para criar projetos Browse, ele utiliza o WebAssembly. Então, o que é o WebAssembly? São programas que rodam exclusivamente dentro do browser. Utiliza os recursos do browser, do sistema operacional, para poder ser executado. Aqui você vai encontrar dentro do www.root, você vai encontrar um CSS, que é um arquivo de estilos. Vai encontrar o ícone principal que vai do address lá do browser. Vai encontrar o index.html, que é a primeira página que ele vai abrir. Agora a gente vai para o projeto desktop. O que eu tenho aqui? Eu tenho o program CS, que vai inicializar todas as configurações iniciais dos serviços necessários para desktop, que pode ser no Windows, pode ser no Linux, pode ser no Mac. E aqui no Manifest ele vai colocar algumas configurações específicas. Por exemplo, ele colocou aqui para o Windows 10, tá? Então o que ele tá... É uma configuração para o Windows 10 aqui. Você pode colocar coisas específicas para outros sistemas operacionais aqui nesse arquivo aqui, Manifest. Agora a gente vai aqui para o projeto iOS. A gente vai encontrar o App Delegate, que é o arquivo que tem o código que vai inicializar o ciclo de vida das aplicações para iOS, tá? Para iOS, para iPhone, no caso. E tem o Info Plist, que são as configurações para o sistema operacional. Então, por exemplo, aqui você vai ter algumas configurações. Se você for, por exemplo, colocar no App Store, por exemplo, você vai ter que colocar aqui o seu ID e tudo mais, e as permissões da aplicação no sistema operacional iOS, ok? É nesse Info Plist aqui. E o main é onde inicializa realmente a aplicação iOS. É isso, pessoal. Esse arquivo aqui eu vou explicar daqui a pouco no vídeo. E aí, pessoal, o conteúdo até agora não merece um like e se inscrever no canal? Eu espero. Vai. Preciso explicar mais em detalhe a questão do lifetime, ou ciclo de vida de execução.
O ciclo de vida refere-se aos diferentes estados e fases que uma aplicação passa desde a sua inicialização até o seu encerramento. Em Avalonia, isso é gerenciado principalmente pelas classes da namespace Avalonia Controls Application Lifetime. Vamos explorar os diferentes aspectos desse ciclo? Quando a aplicação é iniciada, o método main é chamado, onde a aplicação é configurada e inicializada. A classe app, geralmente derivada da application, é instanciada, e o método initialize é executado para configurar recursos globais, temas e estilos. O método onFrameworkInitializeComplete é chamado para completar a inicialização, onde você pode configurar serviços e outras dependências. A aplicação entra em estado de execução. Para aplicações desktop, isso envolve a criação e a exibição da janela principal. A interface iClassic Desktop Style Application Lifetime permite a abstração de classes que gerenciam o ciclo de vida de uma aplicação desktop tradicional, lidando com eventos como abrir, fechar, minimizar e maximizar a janela principal. Para aplicações web e móveis, existem outras classes de gerenciamento de ciclo de vida específicas que herdam da iSingleView Application Lifetime, que gerencia aplicações single view. A aplicação pode ser ativada ou trazida para primeiro plano a partir de um estado suspenso ou minimizado. Eventos como Activated pode ser usado para executar códigos quando a aplicação é ativada. A aplicação pode ser desativada ou enviada para segundo plano. Eventos como Deactivated podem ser utilizados para salvar estado ou liberar recursos. Quando a aplicação é encerrada, o método shutdown é chamado. Eventos como Exit podem ser manipulados para executar códigos de limpeza ou salvar dados antes do fechamento completo da aplicação. Ainda sobre as configurações, o arquivo Director Build Props é um arquivo MS-Build, usado para definir configurações comuns de build que se aplicam a todos os projetos em um diretório e seus subdiretórios. Ele permite que você centralize as configurações de build, evitando que repetições de configuração em múltiplos arquivos de projeto. Isso é especialmente útil em soluções com muitos projetos, pois simplifica a manutenção e a consistência das configurações de build. Define propriedades comuns que todos os projetos na hierarquia compartilharão. Exemplos: definições de variáveis como Target Framework, Configurations e Output Path. Propriedades definidas no arquivo Director Build Props podem ser subscritas por configurações específicas dentro de cada projeto individual, se necessário. Permite definir a versão de pacotes NuGet comuns a todos os projetos, garantindo que todos os projetos usem a mesma versão das dependências. Configurações consistentes a todos os projetos reduzem os erros de build e a comportamentos inesperados devido a configurações divergentes. Exemplo de configuração: Property Group agrupa um conjunto de propriedades de build. Item Group agrupa itens como referências de pacotes NuGet comum. Import importa outros arquivos de configuração se necessário. Condition permite criar configurações baseadas em condições específicas, como o tipo de build, por exemplo, se é debug ou release. Reduz a quantidade de código repetitivo nos arquivos de projeto. Alterações nas configurações de build podem ser feitas em um único arquivo, refletindo em todos os projetos. Garante que todas as propriedades e configurações críticas sejam uniformes em toda a solução. É isso aí, pessoal! Criamos nosso primeiro app Avalonia, exploramos os arquivos e entendemos suas funções. Vamos nos aprofundar mais nas interfaces e nos recursos do Avalonia. Se gostou, senta o dedo no like. Se inscreva no canal se não tiver inscrito e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. Deixe nos comentários o que achou de criar sua primeira aplicação. Eu te vejo na próxima. Fui!